Boa tarde, estamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Eu sou Daniele Santos. Boa tarde, eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro. E o boletim do almoço do CONAF está começando. E a programação de hoje foi reservada para que os delegados fizessem as análises de conjuntura. Pois é, Dani, o período da manhã foi praticamente dominado pelas discussões que surgiram após os informes da DEM sobre a campanha salarial. O repórter Ricardo Cassiano acompanhou toda a discussão. Boa tarde, Ricardo. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o boletim do CONAF. Realmente uma manhã bastante movimentada, né, com as discussões de análise de conjuntura e principalmente os informes da Diretoria Executiva Nacional. Os informes que foram repassados pelo presidente do Científico Nacional, Cláudio Damasceno, com a participação do coordenador do Comando Nacional de Mobilização, Levindo Jorge, ele que falou também sobre as ações do CNM. O presidente, sobre a campanha salarial, né, ele enfatizou bastante a questão da regulamentação do bônus de eficiência, tanto da regulamentação quanto da indicação das fontes do bônus. Essa é uma luta da DEM para que ambas as coisas sejam feitas por decreto, né? Já é consenso de que a regulamentação do bônus deve ocorrer por decreto, mas a DEM está brigando para que a indicação das fontes do bônus também ocorra por decreto, e aí há um impasse no Ministério do Planejamento, que já tinha recebido da Procuradoria da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, esse parecer de que isso poderia ser indicado por decreto, e essa definição deve ficar para o final do mês. Por enquanto, a situação indefinida tem sido uma luta da DEM em Brasília, e isso foi relatado hoje pelo presidente Cláudio Damasceno. Inclusive, essa resistência do Ministério do Planejamento foi o que resultou na retomada da mobilização da classe. Sobre a progressão, o presidente explicou que havia uma minuta que deveria ter sido encaminhada pelo Ministério do Planejamento para a Casa Civil no início do mês, mas a DEM teve acesso a esse texto e o texto era muito prejudicial para os auditores, especialmente porque não previa a progressão para os meses de março e setembro, não contemplava a progressão dos auditores tanto de março quanto de setembro. E aí a DEM decidiu fazer então uma atuação rápida no Ministério do Planejamento para que seja contemplado tanto as progressões de março quanto as progressões de setembro, e essa atuação da DEM foi efetiva. Um novo texto está sendo elaborado pelo Ministério do Planejamento e deverá ser encaminhado à Casa Civil nos próximos dias. Portanto, principalmente essas, né, as ações da DEM que foram informadas pelo presidente do Científico Nacional, Cláudio Damasceno, durante os informes da DEM aqui no CONAF. Rodrigo. Bom, Ricardo, e o presidente também falou sobre a ofensiva do governo contra o servidor público nos últimos meses, é isso mesmo? Pois é, Daniele, foi tratado também pelo presidente Cláudio Damasceno essa política de Estado mínimo, né, que tem sido levada a cabo pelo atual governo. O presidente falou sobre as sérias preocupações que isso tem causado para a classe dos auditores fiscais, para todos os servidores, né, mas também para os auditores fiscais, e como que a DEM tem combatido, né, como que tem sido a atuação da DEM contra essas ofensivas, principalmente em duas áreas, né? A primeira, a reforma da Previdência, que está, por enquanto, parada no Congresso Nacional por conta de outros fatores políticos que têm movimentado o Congresso, mas que isso vai ser retomado com certeza, já é consenso isso para toda a equipe da DEM, se não nesse governo, no próximo governo. Então a diretoria também tem se mobilizado para impedir, né, que vários pontos que são muito prejudiciais para os auditores passem na reforma da Previdência. O presidente Cláudio Damasceno falou sobre outros projetos que são prejudiciais para a classe, como o PLC 116, aquele que trata da demissão com base em critérios de avaliação, né, de desempenho. Esse projeto tem sido acompanhado de perto também pela diretoria, foi relatado aqui pelo presidente Cláudio Damasceno, e também outros projetos, né, outras iniciativas, medidas que ainda não foram para o Congresso Nacional, como aquelas que tratam da instituição de um teto de 14%, ou melhor, do aumento, né, de 11% para 14% da contribuição previdenciária dos servidores, da instituição de um teto de R$5.000 para os analistas, né, como a remuneração inicial para a carreira de analista, e também a instituição da tabela de 30 níveis. O presidente esclareceu que esses pontos estão sendo combatidos tanto pelo Científico Nacional por conta própria, como também em parceria com outras entidades, como o FONACAT, que é o Fórum das Carreiras Típicas de Estado. Eu volto com vocês.
Tá certo, obrigada, Ricardo. Bom, e não apenas de debates corporativos é feita a programação do CONAF 2017. Na manhã desta quarta, o presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno, apresentou a nova vinheta da TV Sindifisco, que completa 3 anos de existência neste CONAF. Os delegados e observadores assistiram ao vídeo dos 3 anos da TV Sindifisco, que apresentou um histórico da TV desde a sua criação e lançamento, que aconteceu no CONAF anterior, em Foz do Iguaçu. O vídeo apresentou um resumo de toda a estrutura e a programação da TV nestes 3 anos de atuação. Depois da exibição do vídeo que mostrou a história da TV Sindifisco, foram apresentadas as vinhetas que vão abrir os boletins e todos os programas da TV Sindifisco. É um presente, na verdade, porque depois do lançamento da TV há 3 anos, como forma de comemorar esse aniversário, nós decidimos fazer uma alteração na vinheta e torná-la mais atrativa para que os nossos filiados, que são os clientes da TV Sindifisco, possam cada dia mais perceber a evolução daquela que foi, sem dúvida, a maior iniciativa nos últimos anos na área de comunicação do nosso sindicato. Olha, e durante todo o dia de ontem, os delegados se dedicaram a definir quais teses e propostas estatutárias vão ser encaminhadas para a plenária deliberativa de amanhã e sexta-feira. Eles estão aqui, são 856 delegados e observadores divididos em 14 grupos para analisar 36 teses e 31 propostas, uma média de 4 documentos para cada grupo. O auditor fiscal Marcos Neto, do Amazonas, é autor de uma das teses. Há 11 anos ele participa do CONAF. A gente tem que entender que nós somos a autoridade tributária aduaneira da União, né? Nós temos que não só fiscalizar, não só arrecadar, a gente tem que propor políticas fiscais, propor políticas tributárias. Nós temos, dentro da categoria, cabeças super inteligentes. Já o auditor fiscal Leonardo Picanso, de Niterói, garante que as horas de discussões no grupo de trabalho valem a pena para melhorar o futuro da categoria e do sindicato. Em algumas formas de aprimorar, aperfeiçoar o modelo da nossa própria estrutura dentro do sindicato, mediante as propostas de alteração estatutária aqui no Congresso. Cada grupo tem 37 delegados e observadores. Serão consideradas aprovadas as teses e propostas que obtiverem votos de metade mais um dos participantes. Quinta e na sexta-feira, essas teses, as que serão aprovadas dentro dos grupos de trabalho, serão então encaminhadas para o plenário. Lá no plenário haverá uma discussão mais ampla, e assim, aquelas que são teses, são teses temáticas, elas podem ser aprovadas por um quórum simples, e as que são relativas a alterações estatutárias, essas sim têm um quórum qualificado. Posteriormente serão encaminhadas para aprovação na Assembleia Nacional. Bom, esse assunto das teses ainda tem muita coisa para acontecer. O repórter Eduardo Moura tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Eduardo. A gente já tem um saldo dessas discussões? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Ainda não. Isso porque os integrantes da mesa diretora, eles estão neste momento reunidos, analisando as propostas e as teses que os 14 grupos entregaram, aprovaram e já entregaram aí para a mesa diretora. Nesse momento, os integrantes da mesa diretora estão fazendo um trabalho de sistematização. O que isso quer dizer? Eles estão pegando essas propostas e essas teses, esses textos, e separando, colocando em ordem, colocando por tema cada tese. A previsão é que até o final do dia de hoje a mesa diretora divulgue quantas teses e quantas propostas vão ser levadas para deliberação no plenário do CONAF. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Eduardo. Vamos acompanhar. Bem, vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Até já. Os auditores fiscais da Receita Federal têm participação decisiva no combate à sonegação e à corrupção, atuando nas diversas operações de investigação e de fiscalização. A atuação do auditor fiscal identifica o patrimônio incompatível com a renda declarada por operadores do dinheiro público, bem como o desvio de dinheiro para o exterior, a lavagem de dinheiro e outras ações ilegais por parte de agentes públicos e privados. Esse trabalho é o primeiro passo que culmina com a apresentação de uma denúncia pelo Ministério Público Federal.
Assim surgem as grandes operações que a sociedade tem conhecimento. Isso só é possível graças ao conhecimento e expertise investigativa dos auditores fiscais da Receita Federal. Todas as operações de combate à corrupção contam com a participação ativa de vários auditores fiscais. Na Operação Lava Jato, os auditores fiscais recuperaram mais de 10 bilhões de reais para os cofres públicos. Só em 2016 foram lançados mais de 120 bilhões de créditos sonegados, quase 10% de toda a arrecadação federal. Auditores fiscais da Receita Federal, trabalhando a favor da sociedade, a favor do Brasil. Bom, estamos de volta e, como vimos no bloco anterior, depois do trabalho minucioso dos grupos, chegou a hora de analisar todas essas sugestões na plenária que acontece amanhã e continua na sexta-feira. Veja a programação. A plenária deliberativa começa às 9h, com pausa para o 12h30 para o almoço. O retorno está previsto para as 2h30 e os trabalhos seguem até às 5 da tarde. Entre 5 e 5h30, uma pausa para o cafezinho. Depois disso, os delegados continuam as atividades até às 7 da noite, com o encerramento do dia. Recebemos informação há pouco do presidente da mesa de que vai se prolongar um pouquinho essa programação. Logo, logo a gente conta mais sobre isso. Bom, e o momento mais importante do CONAF, que é a plenária, tem todo um processo a ser seguido. Afinal, as novas ações sindicais são fruto das teses e propostas que saem daqui. Veja como funcionam as regras de votação. Serão 2 dias de votação das teses e propostas. As plenárias ocorrerão na quinta e sexta-feiras. No caso das propostas de alterações estatutárias, serão consideradas aprovadas as que receberam os votos favoráveis de pelo menos 3/5 dos delegados. Já para aprovação das teses temáticas, é necessária ter maioria simples dos votos. Para a deliberação sobre qualquer uma delas, é necessária a presença de no mínimo 50% dos delegados no plenário. Antes da votação, os autores terão até 3 minutos para manifestação e defesa da proposta. As votações obedecerão ao seguinte procedimento. Para cada tese, proposta ou emenda, poderá haver um encaminhamento contrário e um favorável, com tempo de até 3 minutos. Durante as sessões do plenário, qualquer participante credenciado como delegado ou observador poderá levantar questões de ordem ou pedir esclarecimento. Caberá à mesa diretora o acolhimento ou a rejeição da solicitação. Depois de iniciado o regime de votação, não serão aceitos questionamentos. Os delegados, autores de teses e propostas, não terão direito à declaração de voto no momento da votação da sua tese, bem como aqueles delegados que tenham encaminhado favoravelmente ou contrariamente. O horário das votações das sessões do plenário se estenderá até às 7 horas da noite do dia 20 de outubro e, a partir daí, não haverá votação em caráter deliberativo. Bom, quem passa aqui pela estrutura do CONAF não fica restrito aos debates. Quem quiser tirar dúvidas sobre ações e processos do sindicato, pode fazer isso aqui mesmo. O Departamento da Diretoria Jurídica está instalado em uma sala reservada no local onde é realizado o CONAF 2017. Uma equipe de advogados está a postos para esclarecer as dúvidas de delegados e observadores. Quem estiver interessado no serviço pode procurar pelos advogados aqui, no 2º andar do Expo Center do Índice Oceânico. Até o momento, as dúvidas mais recorrentes são as relacionadas com as execuções da GAT, da GIFA, da licença-prêmio, além dos precatórios da ação dos 28,86%, da ação do fosso salarial e dos 3,17%. O atendimento trouxe facilidades para os auditores durante o evento. Quando a gente consegue falar pessoalmente com eles é muito mais fácil, a gente já explica, já replica, já faz a tréplica, já aproveita para esclarecer todas as dúvidas. O atendimento do jurídico é fundamental e é sempre esclarecedor. Na verdade, foi um ganho muito grande que nós tivemos nesse CONAF. Basicamente um atendimento pessoal, onde você pode particularizar a sua dúvida e ter ela sanada. Porque geralmente as matérias jurídicas são complexas e às vezes uma dúvida gera a outra. Bem, a gente fica por aqui lembrando que no início da noite, no final da programação, você confere o boletim da noite do CONAF com Daniele Santos. É isso aí, nos vemos mais tarde. E a gente encerra agora com a nova vinheta da TV Sindifisco, lançada na manhã de hoje. Até a próxima. Até lá.